vamos ver as experiências, né, e a vida, e principalmente as obras, né, da Alessandra Soracci, tá? Ale, gostaria que você falasse um pouquinho como foi que a arte surgiu em você ou você surgiu na arte, tá? Conta um pouquinho para nós isso, por favor. Então, na verdade, eu tive a experiência com a arte desde criança, né? Eu comecei a pintar, a desenhar com mais ou menos 4 anos de idade, que eu me recordo. A minha primeira experiência foi num sofá da minha casa. Eu lembro que meu pai tinha comprado um sofá de couro clarinho, cinza, claro, gelo de couro para minha mãe, e eu comecei os desenhos ali, com caneta Bic. Um No dia eu sofá? peguei uma No caneta... sofá? Hã? É Sim, sobre o sofá? no sofá. Eu, No eu, eu sofá. ganhei... Oi? Você estava fazendo isso no couro do sofá? Foi um dia. Eu peguei uma caneta, meus pais estavam fora Tá, trabalhando, eu peguei uma caneta Bic e comecei a desenhar no sofá de couro. E tá. até hoje, eu tenho aquela sensação de passar a caneta no couro e sentir que era tão macio, ia saindo a tinta. É uma lembrança assim, quando eu tinha 4 anos. E aí meu pai chegou à tarde do trabalho, né, viu aquilo, minha mãe já tinha visto, e falou: Meu Deus, olha o que essa menina fez, eu vou dar uma chinelada nela, alguma coisa assim. E minha mãe não deixou. Minha mãe falou: não, você não pode fazer isso porque ela pode ser uma artista e você vai bloquear isso nela, e não permitiu. E aí minha mãe, né, conversou com ele e tudo e ficou e deixou. E aí ele pegou aquele sofá que estava todinho rabiscado, eu fiz pinturas rupestres, eu desenhei a minha família, eu desenhei meus irmãozinhos, eu desenhei tudo ali. E aí meu pai colocou aquele sofá numa outra sala, num outro quarto, e falou: né, não tem jeito nem de limpar isso. E aí aquele sofá ficou para eu desenhar. Ele comprou um outro sofá, deixou aquele para mim. Eu tenho essa lembrança até hoje. Eu desenhei aquele sofá inteiro, no braço, por trás, por todos os lados. E depois eu comecei a desenvolver. Eu sempre quis fazer cursos, né? Ao longo da minha vida eu sempre participei de cursos. No colégio onde eu estudava, é um colégio de freiras, também a gente teve aula de pintura, né? Eu comecei a pintura a óleo ali, né? Com uma freira na época, que era um colégio de freiras. E aí, a partir daí, eu fiz muitos cursos, eu investi bastante tempo, bastante energia em aprimorar o meu estilo. Eu sou formada em Direito, na verdade, né? Eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina, mas a arte sempre esteve presente na minha vida, né? Em todos os aspectos. E aí eu me aprimorei, fiz muitos cursos, estudei fora, e a arte sempre esteve do meu lado, né, na minha trajetória da minha vida. Hum. Fala um pouquinho desses cursos que você fez, com quem que você lidou, com quem você encontrou. Fala dessas pessoas para nós. Então, ao longo da minha vida, eu fiz muitos cursos, né, aqui em São Paulo, eu também tive uma imersão, eu fui visitar vários museus no Smithsonian, em Washington, né? Onde tem lá muitos museus maravilhosos. Eu passava o dia ali, tinha encontros com artistas, tinha explicações das obras nos museus, na Argentina também, aqui na América Latina, na Itália. Eu participei assim, eu fui em muitos locais, em muitos museus e fiz essa imersão. E também tem a parte da minha paixão pelas antiguidades, né? Eu sou apaixonada por antiguidades, eu também trabalhei com isso, trabalho um pouco e gosto muito. Eu acho que o embasamento que a antiguidade dá para o seu trabalho, para a qualidade do seu trabalho, né? Para entender um pouco as técnicas, materiais e tudo mais, é assim infinita. Então, além dos cursos que eu fiz com muitos artistas excelentes, né? Muitas pessoas maravilhosas, teve essa vivência com as antiguidades. E os museus também que eu visito até hoje, mesmo aqui no Brasil, no MASP, né, a gente tem um acervo maravilhoso com obras de grandes artistas, assim, espetaculares. Então, assim, a gente
sempre tem que estar se aprimorando, sempre tem que estar olhando, abrindo os horizontes, vendo novos trabalhos, vendo novos artistas, indo em galerias. Tudo isso eu acho que acrescenta. Até nas nossas conversas mesmo, né? A gente conversou várias vezes sobre isso. Você também falou para mim que é muito importante continuar, né, com esse aprendizado, com essas vivências, continuar sempre se aprimorando, sempre trabalhando, sempre investindo, né, na sua arte, no seu aprendizado, não só dentro da arte, não só, mas também em outros aspectos, na filosofia, estudando também psicologia. Tem que ser um leque muito grande, né, para você ter assim um suporte, para você entender o seu trabalho e mergulhar um pouco mais no seu trabalho, né, para você também ter subsídios para você construir a sua obra, né? Isso a gente conversou, você sempre me falou sobre isso, e sempre me fala sobre isso, né? Você também me direciona bastante com as suas vivências também, né, Olívio? Que conversar com você e pegar um pouquinho da tua sabedoria, né, da tua vivência, para mim foi assim, um antes e um depois, né? Eu sempre te falei isso e te falo. Então, assim, tudo isso, para mim, é o que me motiva, né, a continuar o meu trabalho, continuar construindo esse trabalho, que aquilo que você falou, é o talento que a gente tem, mas que você tem que continuar construindo, continuar seguindo, continuar numa trajetória de vida mesmo, né? Você tem todas as suas vivências, tem o seu trabalho, tem a sua família, tem tudo que te envolve, né? E tudo isso também é material para o seu trabalho. Tudo isso é material para você continuar buscando a excelência no seu trabalho. E é isso. Não, tudo isso, né? É um processo, é um progresso, é o tempo Isso. todo. Né? Nenhum de nós nunca está totalmente preenchido, a gente está sempre buscando. Você tem, Ale, alguns eu acho que eu vou chamar de ídolos. Tem alguns artistas que você gosta, não que você se identifique, estou falando aqueles, sabe, aqueles artistas que a gente gosta, sabe? E depois, se você quiser também, claro que você pode entrar no assunto de quem você se identifica. Esse primeiro que eu estou falando é aquele, sabe, aquele artista que está lá em cima, que a gente tenta alcançar, sabe, aquele, né? Então, eu, enquanto historiador, eu tenho aqueles caras que, para mim, são inalcançáveis, sabe? Que eu tenho como meta poder um dia chegar. E te confesso que eu sei que, na maioria desses meus ídolos, eu nunca chegarei, sabe? São pessoas realmente profundas. Você tem esses artistas que você Sim, gosta tanto? claro. A gente até conversou também sobre isso. Eu vou começar lá pela Renascença, lá atrás. Tá, O artista que eu sempre, assim, que para mim além de artista, é um ser humano assim, quase que desenvolveu todas as 7 inteligências, completo, indecifrável, além de artista, um ser humano e tudo mais, foi o Leonardo da Vinci. Eu sempre me inspirei nele, né, na técnica dele, no esfumato, na maneira como ele trabalhava, eu acho que é um artista completo no sentido da técnica também, dos estudos todos. Deixa eu tirar um pouquinho que está dando dor de cabeça. Assim, de todas como ser humano, ele explorou de uma forma tão completa, né? Todas as facetas da inteligência dele, em todas as áreas, né? Que, para mim, ele é um ser humano assim extremamente inspirador. Porque, se você olhar os trabalhos dele, a maneira como os estudos dele de anatomia, de botânica, né? Toda a astronomia, astrologia, tudo que ele estudou, tudo que ele deixou, o material completo que ele deixou. Eu tenho até aqui uma obra dele, aquela obra bem completa dele.
Então, você começa a folhear esse livro, entender e olhar, você acaba vendo como que uma pessoa, numa existência, né, conseguiu deixar um legado tão completo e complexo, né, tão maravilhoso. As obras dele, eu cheguei a ver algumas obras dele em Milão, eu tenho os livros, a obra dele, né, tem essa última obra que foi encontrada, que é uma das mais valiosas do mundo. Então, além de ser uma obra tão completa tecnicamente, você vê também o valor que ele deixou e um certo enigma, né? Que eu acho que a arte também é isso, é um enigma. O enigma, ele sempre teve presente, ele é uma coisa que aguça, né, a nossa curiosidade, que faz com que você queira saber mais do artista, queira saber como ele pensava, como ele desenhava o trabalho dele na mente dele, como que ele desenhava as técnicas que ele usava, né? Então, para mim, ele é, assim, dentre outros, claro, também Caravaggio, Michelangelo, que também são artistas muito completos, Rubens, e os artistas também que eu gosto muito do impressionismo, o Monet, Renoir, eu gosto muito dos trabalhos dele, inclusive a gente tem a Rosa e Azul, né, aquelas duas menininhas aqui no nosso museu, no MASP, que é uma obra, assim, toda vez que eu vou no MASP, eu fico na frente daquela obra estudando, tentando entender como que ele conseguia, né, como que ele conseguiu transmitir uma beleza tão grande, né, no rosto, na roupa, naquela mensagem que ele quis passar, né? Então, essas obras todas, todo esse aprendizado que a gente tem, que é tão importante para o artista, de você olhar o passado, olhar como aqueles artistas da antiguidade trabalhavam, como eles faziam, que técnicas que eles usavam, que materiais eles usavam, como eles trabalhavam, né? Era muito difícil, não tinha máquina fotográfica, não tinha como a gente tem hoje, né? A máquina fotográfica. O instrumento que eles utilizavam para construir o trabalho deles era simplesmente o olhar. E, com o olhar, eles construíam aquela complexidade artística que hoje você fala, meu Deus, né? Com tantos recursos que a gente tem hoje, às vezes a gente não consegue construir um trabalho com tanta riqueza, profundidade, né? E beleza com que eles faziam. Então, é uma aula. A gente não pode prescindir desse trabalho. Hoje eu vejo muitos artistas contemporâneos, a gente vê muito abstracionismo, a gente vê muita arte, e você fala, nossa, não tem uma construção, muitas vezes, do antes e o depois. Essa construção acadêmica, essa construção de entender o trabalho dos antigos, das antiguidades, como eles trabalham, os elementos que eles utilizavam, né? Eu tenho aqui na minha casa esculturas, eu gosto muito de esculturas, eu tenho trabalhos, eu tenho as minhas antiguidades, eu tenho a minha pequena coleção, né? Então, eu gosto muito do mármore também. Michelangelo, por exemplo, como ele trabalhava com mármore, né? Ele pegava um bloco de mármore Carrara e ele tirava os excessos, né? E ali nascia a escultura. Então, como você tem que olhar, você tem que mergulhar, sabe, nesse conhecimento da antiguidade, dos antigos, que hoje é muito deixado de lado. Hoje a gente olha as antiguidades, olha o trabalho, muitos artistas e até as pessoas mais jovens olham esse legado maravilhoso que a gente tem nos museus, né? Muitas pessoas nem assim, às vezes têm a curiosidade de visitar esses museus e de mergulhar nessa história, porque você passar um dia, você passar umas horas ou um dia, como eu passei vários dias em Washington, nos museus, no Portrait Gallery, né, em todos os museus que eu visitei, também nos museus de arte contemporânea, lá eu passava o dia inteiro. Eu ia de manhã, almoçava dentro do museu, ficava lá o dia inteiro, tomava café, tudo, dentro dos museus, e saboreando, sabe? Tendo essa experiência, essa imersão. Isso, muitas vezes, é muito mais do que, às vezes, cursos que você faz de anos, você às vezes não tem esse subsídio que você tem indo nos museus, observando
e bebendo, né, desse conhecimento que você aprende observando essas obras. Então, isso é muito mais do que só olhar as obras, é ver a técnica, é olhar por trás, como esse artista trabalhou, como eram as pinceladas, olhando a obra ali, ao vivo, de perto. Porque você muitas vezes tem os livros, você tem a internet, você também consegue, né? A gente não vai conseguir em todos os museus, a gente não vai conseguir, né, participar e entrar em todos esses ambientes. Mas quando você vai, por exemplo, eu não posso viajar, não posso ir para a Europa agora, eu não posso ir para os Estados Unidos, eu não posso ir para outros museus aqui da América Latina. A gente tem o MASP, né? A gente pode ir no MASP, a gente pode ir na Pinacoteca. Você indo no MASP, no acervo nosso mesmo, que a gente tem, a própria Pinacoteca tem um acervo, você indo lá e olhando de perto aquelas obras, você já vai ter uma aula, você vai conseguir ver ali a tela, você vai conseguir ver o material, o suporte que ele usou, você vai conseguir ver como eram as pinceladas, você vai conseguir ver as transparências, você vai conseguir ver as velaturas, quando tem, quando não tem, os pintores que trabalhavam mais à la prima, os pintores que trabalhavam mais com as velaturas, né, como os grandes mestres que eu citei. Então, como eles trabalhavam, Rubens e muitos outros chegavam a trabalhar até com 50 velaturas. Então, assim, é um trabalho que você fica, né, estarrecida de ver como essas pessoas trabalhavam, como eles colocavam a alma deles no trabalho, como eles colocavam a energia, como eles colocavam a paixão, tudo que eles tinham de melhor, eles colocavam ali, naquele trabalho. Eles colocavam, eu estou falando dos artistas, dos pintores, também dos grandes escritores, né? Dos grandes artistas, dos grandes atores, de todas as artes. Então, me restringindo muitas vezes só a pintura. A gente está falando aqui em pintura, mas também a gente pode estender um pouco mais isso, para entender como essas pessoas são mestres e como a gente tem que também aproveitar toda essa história, aproveitar esse legado tão maravilhoso para a gente enriquecer a gente mesmo também, não só como artista, mas como ser humano, né? Então, beber dessa fonte, dessa inteligência, dessa profundidade. Hoje, a gente vê a arte e a gente vê, muitas vezes, que existe uma coisa, às vezes, muito rasa, né? Muitas pessoas começam a trabalhar sem ter muitas dessas experiências e sem mergulhar na pintura antiga, em conhecer essas técnicas mais profundas e mais difíceis, né? Então fica um trabalho raso, um trabalho sem muito conhecimento, sem você mergulhar, sabe, no fundo mesmo. É como você fazer um tratamento, uma terapia psicológica, né? Você tem que entrar naquelas camadas profundas do seu ser, da sua personalidade, das suas vivências, para você muitas vezes entender como você é como ser humano. A arte é a mesma coisa, a literatura, a gente tem que mergulhar, ir lá naquelas pessoas, entender, procurar, pelo menos entender o trabalho delas e como elas se esforçaram, como Leonardo da Vinci, né? Como ele deu tudo de si, como ele conseguiu, né, fazer isso. Às vezes, na nossa trajetória de vida, de 60, 70, 80, 90 anos, muitas vezes a gente não consegue, às vezes, né, construir tudo aquilo que a gente queria construir, porque hoje em dia a gente sabe das nossas limitações, mas você ter essas pessoas como referência e ver como eles trabalhavam e se inspirar neles é algo que está ao nosso alcance, né? É algo para a gente refletir também para as nossas vidas e para que a gente consiga também passar essa mensagem para essas pessoas mais jovens, né? Para essas novas gerações, para os adolescentes, até para as crianças, para a gente trazer um pouco isso também. Porque hoje tudo é internet, tudo é simples, tudo é muito ali fast food, né? Muito fast, muito rápido, muito a comida, o conhecimento, está tudo ali na internet. E muitas vezes a gente quer tudo muito rápido. E na vida a gente tem uma trajetória, né, que conquistar. E essa trajetória ela tem que ser constante, como eu conversei mesmo com você, né, Olivia? Ela tem que ser constante, ela tem que ser sempre um tijolo em cima do outro, uma construção, para que a gente também consiga entender a nossa posição dentro do mundo.
e a nossa missão. A gente vê muitas vezes pessoas até que morrem jovens, né? Ou pessoas que têm uma trajetória longa. Todas as pessoas que estão aqui, elas têm uma missão para passar. Se a gente ainda não foi, né, desse plano espiritual para outro, é porque a gente ainda tem um trabalho a cumprir, né? E esse trabalho ele tem que ser cumprido, ele tem que ser, a gente tem que se perguntar sempre, né, a nossa missão, ó, por que a gente está trabalhando, por que a gente está aqui, por que a gente está nesse mundo, a gente tem uma contribuição para fazer, todas as pessoas, né? Claro, inquestionavelmente tem essa Agora, missão. Lê, você falou um pouco desse teu ídolo, né, onde você bebeu, e essas suas reflexões visuais quanto a esses locais, né? Você falou que passou por vários cursos, né? Teve aí os seus mestres. Agora, é claro que na existência humana nós temos hoje em dia pessoas muito superficiais e pessoas muito profundas em todas as áreas do conhecimento, né? Sim. Então a gente tem, sim, uma superficialidade para quem está vivendo na superficialidade. Agora, temos pessoas de uma profundidade de conhecimento, a gente que é historiador, que eu nunca vi antes, né? Pessoas vivas hoje que têm um conhecimento muito profundo das suas áreas. Então, falando do conhecimento superficial e profundo, a gente tem passagens, a gente tem verificações, compreensões, né? Quando você foi percebendo em você as suas realizações e as suas mudanças de estilo, como que isso foi se comportamentando ou se compartilhando dentro de você? Se for possível explicar, porque às vezes isso é sensível, né? É uma coisa que é o dom, não é uma coisa simples de se colocar para fora, né? Se você compreende essas tuas mudanças sensíveis internamente e depois sobre, né, o suporte, sobre o seu trabalho. Você tem essa percepção, querida, dessas Sim, mudanças? Então sim. fala um pouquinho disso para nós, por gentileza. Assim, com toda a humildade, né, eu posso dizer que eu investi bastante tempo nos meus cursos, bastante energia, bastante em procurar entender, conhecer e aprimorar a minha técnica, né? Eu comecei pintando a figura, sempre foi assim um elemento bem presente no meu trabalho, né? Eu fiz muito retrato através de fotografia, pintei muito a figura, né? Em diversos contextos, também pintei as naturezas mortas, pintei marinhas, assim, pintei paisagens, naturezas, tudo. Eu fiz assim uma imersão no começo da minha carreira em todos os temas. A figura ela sempre teve presente, muito presente, porque eu sempre acho que o rosto, a figura humana, uma pessoa através do rosto sempre passa muita como se fosse assim um mapa, né? Você passa muita coisa através do seu rosto, das suas experiências e tudo mais. Então a figura sempre esteve presente no meu trabalho. Eu pintei, estudei anatomia, estudei desenho e tudo, fiz um trabalho bem profundo. E depois eu passei agora, nesse momento, nessa exposição, mais especificamente, eu estou trabalhando mais com abstração, né? Eu quis experimentar essa forma nova de trabalhar, eu quis entender melhor, eu quis, mesmo usando a forma de trabalhar que eu faço os retratos, que são as velaturas, ou seja, várias camadas de tinta finas, uma sobre a outra, para cada vez conseguir, né, deixar o trabalho mais acadêmico, Mas agora eu procurei experimentar isso fazendo esses trabalhos mais abstratos, sem estar me preocupando tanto em colocar uma realidade, uma figura ou algo real que a pessoa olhe e veja que é uma figura, e sim transmitir através das cores, através dos materiais também. Eu estou usando bastante o ouro também nessa minha fase nova.
Eu estou gostando muito de usar o ouro como um elemento de para mostrar assim, para fazer uma analogia com as nossas características melhores, com a nossa é, com a nossa as nossas qualidades intrínsecas, né, mais profundas, mais valiosas. Então, por isso eu uso ouro. Eu procuro sempre estar olhando, Olívio, o lado bom das coisas. Eu sei que tem artistas, e eu acho muito interessante, que fazem crítica, muitas vezes, à política, ao momento, à nossa atualidade, o que eu acho também muito válido e importante, artistas que têm esse posicionamento, que o trabalho gira em torno disso, mas o meu trabalho, eu sempre procuro colocar algo que traga uma vibração alta, uma energia boa, uma coisa, olhar o lado positivo das coisas. É uma característica minha. Embora, né, a gente muitas vezes olhe o lado negativo das coisas, às vezes a gente fica um pouco negativo pelo momento que a gente está vivendo, né? De incerteza, de pandemia, de o que vai acontecer, como vai ser o amanhã, como vai ser daqui a 10 anos. E é uma dúvida para todas as pessoas. Todo mundo que a gente conversa, todo mundo que está próximo de nós, que nós entramos nesse assunto, sempre tem esse ponto de interrogação. Então, por isso eu tirei o elemento real do meu trabalho, eu tirei aquela coisa de você olhar e saber o que é, e procurar olhar e entender e sentir e tirar sua própria conclusão. Quando eu coloco esse trabalho mais abstrato, que está nessa minha exposição, Representações. Então, você olha uma obra com os amarelos, com os carmesins, com os azuis, eu faço uma analogia dessas cores com os nossos sentimentos, com aquilo que a cor representa, tá? Então, sempre buscando o positivo, sempre buscando ver o lado bom das coisas. Embora em todas as nossas experiências, vivências, tudo sempre tem várias facetas que a gente pode observar. Mas sempre olhando a amizade, o apoio, esses rosas que eu uso, expliquei para as pessoas do amor, do apoio, da ajuda, e sempre pensando e sempre tendo em mente que aquilo que você olha é muitas vezes um reflexo daquilo que você tem dentro. Então, muitas vezes, quando a gente vê alguma coisa negativa, às vezes é um reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós também, porque nós somos seres humanos, então a gente tem nosso lado de luz, nosso lado de sombra, nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas a gente sempre tem que estar buscando a melhor, a gente tem que estar buscando um degrau acima. E isso também tem que se refletir no nosso trabalho, sabe? Nas nossas vivências, no nosso trabalho, na nossa obra. É isso que eu busco, estar melhorando. Um dia melhor, um dia pior. Um dia eu acho que meu trabalho está muito... Eu fico muito satisfeita. Outro dia eu acho que veio com muitos questionamentos. A gente já conversou sobre isso também, né? Essa parte psicológica de que você, muitas vezes, um dia você acha que, nossa, puxa, que trabalho bacana, eu gostei do resultado, e você fica feliz. Outro dia você fala, nossa, isso não... né? Isso na nossa vida, é assim, é o nosso dia a dia. Por isso que é importante essa construção. É importante você continuar, você saber que cada dia é uma nova oportunidade de você ser uma pessoa melhor, de você fazer o bem. Porque meu pai sempre dizia uma frase, eu já falei isso para você também, que o bem que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente mesmo, e vice-versa. Então, o nosso trabalho tem que ser tem que mostrar isso também. Tem que mostrar que a gente continua seguindo, que a gente quer melhorar e que a gente quer evoluir na nossa obra, no nosso trabalho, e isso em todas as facetas da vida. Realmente, né, o artista, ele tem que se edificar para poder colocar para fora, né? É a experiência própria, é isso. Eu acho que, olha só, até agora você falou do seu sofá, né? Você falou da família, né? Falou de cursos, E de os meus pais viagens. também, né, Olívio? Você me perguntou isso uma vez também. Eu tive também um berço na minha família, porque minha mãe é pianista. A minha mãe, com 17 anos, ela estava formada em piano clássico.
tendo perdido a mãe com 6, ou seja, ela perdeu a mãe com 6 anos, quando ela era uma criança, isso é uma coisa muito forte nela, e com 17 ela estava formada em piano clássico. Então, assim, eu cresci escutando música, piano, a gente sempre teve sempre foi passado para a gente essa importância de buscar sempre os valores culturais, a música, a literatura. Meu pai gostava muito de ler, eu também aprendi esse hábito com ele, porque sempre ele era um homem mais calado, ele era uma pessoa mais assim, introspectiva, mas eu sempre vi ele lendo, sabe? Ele sempre estava com livro, ele sempre estava com os jornais, ele sempre estava, eu lembro dele assim, sempre com os jornais dele, com os livros, então isso também é uma coisa marcante, esse amor, essa paixão pelos livros, minha mãe pela música, né? Pelo piano, eu cresci, eu lembro de bebê, assim, até agora, né? Minha mãe ainda estuda o piano, eu vou para Londrina, a gente tem o piano, minha mãe Ale, tem ainda piano. vocês são em quantos irmãos? Então, minha irmã, Juliana, Eu e o meu irmão conheci. Alexandre, que é falecido. Ele faleceu com Tá. 30 anos, Tá. então ficou eu e minha irmã. Tá. Agora, olha que interessante. Você me aguçou para essa curiosidade, tá? Vocês três tiveram, né? A diferença de idade de vocês é muito grande? Não, é pouca, É 2 pouca. anos, e meu irmão que era o mais caçulinha. Você foi a única que foi para o lado da arte? Então, curiosamente, sim. Sim e não, porque a minha irmã, você conheceu ela na exposição, Sim. ela gostou muito de você, e inclusive ela me pediu um autógrafo. Você viu? Ai, traz o autógrafo, que é o autógrafo do Olívio. E ela gostou muito de você. E a Juliana, ela trabalha ela tem uma indústria de roupa de cama, então ela sempre, no trabalho dela, ela coloca bordados, ela coloca pedras brasileiras, Olha. ela tem essa também, que não deixa de ser, né? Ela é uma designer de roupas De de roupa cama, de né? cama, é É, claro. uma badline. Então, assim, é, tem também essa parte de arte. Meu irmão também, ele desenhava muito bem, mas ele Olha. foi para um outro ramo, mas ele também. Na minha família, na família da parte da minha mãe, sim, haviam alguns artistas na Ah, Itália. Então, a gente sempre teve, meus pais estimularam muito isso. E mesmo eu tendo me formado em direito, tudo, quando eu falei para o meu pai que eu queria seguir a carreira de arte, que era o que me preenchia, né? Então, você imagina, você está formado em direito, eu tirei a minha carteira, inclusive, e você fala, ai, pai, na verdade eu quero ser artista. Então, assim, mas ele me apoiou, porque aqui no Brasil é um pouco difícil, né? Você, como curador, você sabe, a vida do artista, né? Você investir nessa um trabalho bem árduo aqui no Brasil, porque não é algo que seja assim tão incentivado, né? Mas eu aceitei a minha trajetória, eu fui atrás, eu trabalhei, eu investi bastante, e eu estou muito contente com o meu resultado. Ainda tenho muito que aprender, tenho muito que fazer, né? Mas eu estou contente com a minha escolha, porque foi a escolha do meu coração. Então, infelizmente, eu adoraria discordar de você, mas você está sendo até gentil, né, falando somente do nosso país, mas no mundo todo é muito difícil o caminho do artista, não estou falando só de artes plásticas, mas de forma geral, é muito difícil. Não é uma coisa simples, porém muito necessária. Você veja a sua própria irmã, é claro que ela não é uma artista como você, mas ela tem dons aí que desenvolve, né? Eu acho que você conseguiu até agora falar da tua origem, da tua família, de cursos, de conhecimentos, de pessoas, de visitas, de museus, de produção. Eu acho que agora é o momento, né? Pessoal, nós que estamos todos juntos aqui, e vocês estão vendo que a Lê, ela fala, ela troca, eu acho que é o momento de fazer algumas perguntinhas para ela, tá? Se vocês tiverem a curiosidade de entrar um pouco mais, acho que é o momento, né, Ale, de trocar será com um você. prazer, seu. Sim.
Alguém gostaria de fazer uma pergunta para ela? Tá? Alguém que vocês viram, todas vocês viram a exposição do clube ou viram somente por aqui? Eu não vi. Eu Não? também não. Eu Ah, vi. a Carol viu, né? Agora, meninas e menino, né? Eu acho que é momento agora de trocar um pouco mais com a experiência da artista, né? Isso acho que é bem legal, aproveitar esse momento. Vocês agora ouviram as histórias e a história dela, né? Dá para ter uma ideia dela e as circunstâncias, né? Citando bem Ortega y Gasset, como de costume, né? Então, e aí? Alguém gostaria de indagar alguma coisa para ela? Eu queria saber, Alessandra, você usa essa técnica que você está usando agora, é óleo ou é acrílica? Então, é boa pergunta, Zilá, né? Isso, Ah, prazer, Zilá. prazer, Zilá, querida. então, estou te vendo aqui. Zilá, eu estou usando várias técnicas. Foi muito boa a sua pergunta, porque assim, eu comecei trabalhando quando eu comecei a pintura, eu comecei trabalhando com óleo sobre tela. O óleo é a técnica mais, eu diria, entre aspas, sofisticada. É a técnica que te dá mais possibilidades de você trabalhar. Porque você tem como? Você pode fazer as velaturas, você pode... A velatura você faz uma camada de tinta, por exemplo, o rosto. Eu faço uma camada de tinta, né, já fazendo demarcando, né, os músculos do rosto, e espero secar. Eu posso pintar a la-prima também, a la-prima é de uma vez só, tá? Como vários artistas pintavam, então eu pinto de uma vez só. Mas o que eu posso fazer? Eu posso esperar secar e dar outras camadas subsequentes. É a técnica, por exemplo, que os grandes mestres usavam, né? Todos os grandes mestres, os trabalhos mais maravilhosos que a gente tem é o óleo sobre tela. Tem também o acrílico, que é a tinta à base de água. É uma tinta que ela é mais fácil de trabalhar, ela é atóxica, ela é uma tinta mais fácil de você trabalhar e ela tem uma secagem mais rápida. Eu tenho também a aquarela, que eu trabalho também muito, gosto. Eu tenho pigmentos também, que você trabalha eles misturando com óleo de linhaça. E eu tenho guache, eu tenho outras tintas à base de água que também são bem interessantes para você trabalhar. Para quem está começando, as técnicas à base de água, elas são mais fáceis, tá? Mas voltando nas minhas técnicas, eu estou usando várias técnicas nos trabalhos. Eu começo, muitas vezes, com o acrílico. Essa minha fase mais abstrata, eu começo com acrílico, que é a base de água. Porque você sempre pode usar por baixo a tinta à base de água e depois pintar com óleo por cima, mas não o contrário, né? Você não pode aplicar o acrílico em cima do óleo. Então, eu começo pintando, tecnicamente, né, falando, eu começo pintando muitas vezes com acrílico, depois eu começo trabalhando com óleo e eu acrescento outros materiais. Teve alguns trabalhos que eu usei o acrílico, eu usei o guache, eu usei a têmpera, até usei algumas coisas de aquarela também, porque eu tenho uns pigmentos que eu trouxe de fora que tem umas cores muito diferentes, né? Então, eu usei todas essas técnicas. Depois, eu também usei o óleo por cima, mas não cobrindo a tela completamente. Então, eu uso em alguns locais o óleo, tá? Na maioria do trabalho, e eu deixo algumas partes também com essas técnicas mais aguadas. E depois eu uso laca também, eu gosto muito da laca, que é aquele verniz japonês, usado na pintura japonesa. Eu uso tinta à base de ouro, eu uso esmaltes também. Então, assim, eu coloco várias técnicas no mesmo trabalho. Então, para dar essa sensação de vibração, sabe? Tem uma tela que ela é toda eu uso muitos tons de amarelo, e tenho a tela também dourada. Eu fiz até uma tela em homenagem ao povo judaico, né? Que eu coloco, é todo feito em ouro. São os judeus no mundo, né? Essa obra está lá, não sei se vocês chegaram a ver, ela está dentro de uma mesa, como se fosse uma caixa, uma joia mesmo. Ela é toda pintada com tinta de ouro, também usei esmaltes, também usei laca, e eu coloco como se fosse o povo judeu e a estrela de Davi
né, no coração do mundo, como que é o povo judaico, né, que é um povo abençoado, é um povo escolhido, né, um povo que tem é um povo que tem uma raiz de tradição muito forte, muito bonita, né? Então eu fiz essa obra em homenagem e eu uso todas essas técnicas no trabalho, Você muitas usa a técnicas tinta mesmo. ouro, não folha de ouro, né? Você aplica a tinta Folha ouro de ouro também, ele está também. folhado a ouro, tem dois, um que tem o coração, que é folhado a ouro, e aí depois eu pinto também com umas tintas, que eu faço umas misturas lá para dar cores diferentes de ouro. Um ouro mais velho, um ouro mais vibrante, um ouro com um tom mais rosado, né, com mais cobre. Então, dá várias nuances de ouro. Que eu Perfeito. falei para o Legal. Olívio, né? Eu sou apaixonada por ouro. O ouro Agora, como metal precioso mesmo. E fazendo analogia com as características nossas, né? É como que a gente tem essas características do ouro, né? De características elevadas, de caráter, de bondade, vamos sempre olhar o lado bom, de bondade, de apoio, de, de esperança, de amor, de afeto, de amizade. Então, o ouro, agora para mim, ele reflete tudo interessante, isso, Ale, né, Zila? claro que é bom a gente olhar o lado bom das coisas, mas a gente cresce muito com o lado que não deu tão certo, que não deu tão errado. E eu gostei na forma dela de falar, Zila, tá? Naquele momento que você foi assim, olha, não faça ao contrário, quando você estava falando da questão da acrílica e Óleo. desse tipo de azeite, esse tipo de óleo, né? Eu gostaria, agora uma curiosidade, quais foram os maiores erros que você achou que cometeu durante essas tuas caminhadas, né? Erros que eu digo assim, a mistura da têmpera com óleo, a mistura da acrílica com um tipo de guacho. Você deve ter tido essas passagens complicadas, né? Conta Sim, para mas nós. assim, quando eu falo, por exemplo, eu posso até pegar depois ali e mostrar para vocês. O guache, por exemplo, porque assim, essas tintas que eu falei, o guache, a aquarela, o acrílico, são tintas à base de água. Por isso que eu falo a importância de muitas vezes a gente estudar e ter um conhecimento do material, porque o artista não pode, tudo bem, hoje você pode fazer qualquer coisa, você pode usar em ordens contrárias, eu estou falando como se eu tivesse seguido um Não, não, método antigo, vai. mas a sua experiência, olha, eu gostaria de saber, não de outros, Certo. mas a sua experiência de erro que depois te levou a um acerto, tá? O que aconteceu? Ou você não teve isso? Olha, quando eu comecei a pintar no colégio óleo sobre tela. O óleo Tá. sobre tela é a técnica mais, eu diria, a mais completa, a mais difícil também, tá? Para você desenvolver, para você conseguir trabalhar com os materiais. Você usa o óleo de linhaça muitas vezes, tá? Para você deixar a tinta mais maleável, muitas vezes. Você pode usar ela pura, ou se você quer usar ela um pouco mais maleável, você faz um médium, mas aí é um outro assunto. Não, Eu já tenho... pera, Ale, pode entrar para... Nós temos esse tempo aqui, e o que nós queremos hoje é saber, sabe, dessa tua criação interior e também dessas tuas técnicas, porque nós temos presente na sala duas artistas. Então, é Sim, interessante que a gente tenha essa troca aqui de comunicação técnica. Fala para nós, fala, a gente quer ouvir. tá. Então, o óleo é uma tinta, quem é artista conhece, né? O óleo é a técnica primeira, assim. Tanto que a gente olhar os trabalhos dos grandes mestres, era o óleo sobre tela, eles também trabalhavam com a têmpera, também trabalhavam com outros. Mas óleo sobre tela é, digamos, a técnica mais sofisticada, né? Então, a gente usa, quem é artista sabe, a gente usa os médiums, né? Você pode preparar, e tem N formas de você preparar o médium, para você deixar a sua tinta um pouco mais fluida, né? Eu uso óleo de linhaça,
e às vezes eu coloco um pouquinho de terebintina, né? Misturo, faço médio. Tem pessoas que usam secante, eu não costumo usar secante, porque eu acho que ele, ao longo do tempo, ele craquela o trabalho. Se você for fazer um trabalho, no caso dos meus retratos, que eu fazia e faço, né? Eu uso mais o óleo de linhaça e a própria tinta, né? E um pouquinho de diluente. Então, você faz esse médium para você poder deixar a tinta com mais ou menos viscosidade. Eu não costumo usar tinta pura, tirar do tubo e já aplicar ela diretamente na tela. Nesses trabalhos mais acadêmicos, né? Eu sempre misturo quando eu quero chegar numa determinada cor, né? E uso esse médium para dar a textura que eu quero. Falando no acrílico, falando na própria aquarela, eu uso também no meu trabalho o óleo mais aquarelado. Eu consigo trabalhar, dar o efeito, usando o óleo, dá o efeito da aquarela, tá? Por quê? Porque o óleo tem, assim, é uma infinidade muito grande para você conseguir tonalidades diferentes. Já o acrílico é mais limitado, é bem mais limitado, para você conseguir esses matizes, sabe? Esse leque de cores, no espectro das cores, você usar o acrílico, ele é mais complicado, ele é mais limitado. Já o óleo, ele te dá muito mais possibilidades. Então, como eu estava falando no meu trabalho anteriormente, e usando por exemplo, o guache, eu vou pegar aqui para vocês verem rapidinho. Só um minutinho. A Carol já foi. A Carol se desculpou que teve que sair. Tá bom, gente? Tá. Mas eu acho que é legal a gente aproveitar aqui essa questão toda das técnicas, né? Que a Alessandra passou. E como ela chegou, a experiência dela é interessante, como é que ela chegou a misturar as coisas, que não é uma coisa muito comum, essa mistura de tudo isso. Eu acho que Eu achei muito interessante isso. Vamos aproveitar delas e lá, Nineta. Eu acho que esse conhecimento empírico que ela tem, isso é bom para nós. Fala, Lê, por favor. Fala. Eu não entendi a pergunta, Zilá. Ela só afirmou. Ela afirmou para. Eu achei que muito interessante você misturar esses materiais, porque não é muito comum as pessoas misturarem todos esses materiais juntos. Então, eu achei muito interessante. Queria saber como é que você chegou a misturar. Por que você chegou a misturar isso? Por exemplo, olha o guache, tá? Eu vou te mostrar aqui. Essas tintas são da Talens. É um material muito, muito... Olha, esse aqui, olha os tons. Eu vou mostrar um pouquinho, porque assim, essas tintas, a Talens, por exemplo, que eu trouxe, quando eu viajo, eu trago bastante material de fora e tal. O pigmento dessa tinta é, assim, uma coisa fantástica. São tintas, assim, os materiais que a gente compra na Europa e tal, a própria tinta óleo, Insori Newton, Talens e assim, Maimeri, que eu gosto demais, é uma tinta assim que o pigmento dela é extremamente puro, digamos. São pigmentos de uma qualidade excepcional. Então, eles te dão aquele colorido muito espetacular. Quando eu uso, por exemplo, um pigmento desse, para dar uma base, por exemplo, eu uso normalmente dando uma base na tela. Então, eu posso fazer uma guarda com um pigmento desse por baixo, uma guarda para dar uma base na tinta. Muitos artistas faziam isso, né? Davam essa imprimatura, essa primeira camada na tela, né? Para dar um fundo e depois trabalhar por cima utilizando outras cores. Então, você fazer isso, você aplicar essas imprimaturas por baixo, depois pintar em cima os outros materiais, ele dá outra vibração, ele dá mais riqueza no seu trabalho. Ele te dá mais... olha, você vê um amarelo. Ale, mas você... Ale, vamos aproveitar e vamos nos aprofundarmos aqui. A Canvas, a tela, ela vem sendo utilizada, no caso da pintura, há uns 600 anos, mais ou menos. 600 até 700 anos, tá? Isso onde mesmo. foi descoberto esse tipo de tessitura.
Aí, percebendo que aquilo é muito rígido, começaram a aplicar vários tipos de gessos. Sim. Isso Isso misturado mesmo. à água, dando uma camada para que o pincel pudesse escorregar. Então, por que eu estou falando isso? Agora eu solto isso para você e você traz mais para nós. A gente quer ouvir isso. Vamos lá, fala. Então, Explica a tua pincelada, como que você prepara a tua tela, que tipo de tela você utiliza. Fala. Não, ó, nós temos tempo, tá? Fala. Tá. Então, assim, agora eu vou falar a parte mais técnica, né, dos materiais. Por exemplo, a Isso. tela. Você pode... Eu pintei durante muito tempo em telas de linho. Eu consegui esse linho no Paraná, cheguei até a pintar em cambraia. Cambraia não, tudo, sempre linho puro, tá? Linho 100%. Por quê? O linho é uma fibra natural. Ele, depois você fazendo a preparação da tela, eu comprava esse linho, uma pessoa, né, fazia para mim, esticava, né, num suporte de madeira, né, no chassi, e depois era feita a preparação, que normalmente a gente usa gesso, tá? A gente usa um gesso de boa qualidade, que normalmente tem na casa do artista. Você vai fazendo camadas finas de gesso, camadas bem finas diluídas de gesso, você espera secar e lixa. E conforme for, se você quiser que apareça mais ou menos a trama, você usa mais camadas ou menos, tá? Tanto a tela estando pronta com essa camada, com essa primeira imprimatura de gesso, você faz o lixamento com uma lixa fina de tinta, tá? E você pode fazer essa primeira camada. Essa primeira camada de cor, normalmente você pode até tingir também o gesso, tá? Você pode usar, eu já fiz isso várias vezes. Eu tenho pigmento puro, por exemplo, um cinza bem clarinho ou um ocre bem claro, tá? Você tinge o gesso e você faz essa camada e faz o lixamento. Se a tela for branca, já estiver branca, você pode fazer uma aguada, né, de cor por cima da tela, que você pode usar uma tinta à base de água. Você pode usar uma tinta acrílica, você pode usar um guache, você dá essa aguada. Essa aguada, ela já vai modificar as cores que você colocar por cima. Porque se você pinta um verde numa tela branca, e se você pinta um verde, estou dando um exemplo, numa tela com fundo ocre, com fundo vermelho ou com outro tipo de fundo, ele já vai dar outra tonalidade. Então, quando você aprende a mesclar, brincar e a estudar essas mudanças que você pode estar colocando nas cores, e tem infinito, né? N formas de você fazer isso, você vai criando resultados diferentes. Você lembra que eu te mostrei aquele cavalo, um cavalo branco, um puro sangue lusitano que eu pintei? Ele é branco, mas se você olhar nele de perto, você vai ver no pelo dele, que seria uma pelagem tordilha, você vai ver rosa, você vai ver lilás, você vai ver tons de verde, você vai ver tons de azul, naquela pelagem. Que você olha, você vê branco, mas se você olhar, essa é a pintura que tem mais riqueza cromática, e ela que tem mais... Se você olhar, por que eu falo dessa pintura do Renoir das meninas que estão aqui no MASP? Porque se você olhar, você vai ver o vestido rosa e o vestido azul. Mas se você olhar no rosa, você vai ver lilazes, você vai ver azuis, você vai ver uma gama de rosas, é espetacular. E a mesma coisa no rosa, no vestido azul. Então, isso é a riqueza, é você colocar muita, muita, muita cor. Você vê que é uma cor, uma pessoa que é leiga vai olhar e vai ver, esse vestidinho é rosa, esse vestidinho é azul. Mas ele é tão espetacular, ele é tão rico cromaticamente e visualmente, olhando o trabalho, tem tanta riqueza técnica. E aí você chega em casa, você vai querer, eu vou pintar um vestido rosa e um vestido azul. Não vai ser aquilo. Sim. Não vai ser aquilo. Isso tá, aí está o conhecimento de você conseguir trabalhar bem com as cores e de você colocar uma base de tonalidades diferentes, de você no branco, o próprio branco, você colocar muitas cores naquele branco, não vai ser branco, vai ser um branco com amarelo, vai ser um branco com azul, vai ser um branco, entendeu? Isso vai dar riqueza cromática. Se vocês puderem, se eu puder dar
humildemente um conselho para quem gosta de arte, ir no MASP e buscar o acervo do Assis Chateaubriand, que ele, na época que foi fundado o MASP, ele trouxe muitas obras. Graças a ele, a gente tem obras assim espetaculares. Ir lá e visitar esse acervo e fazer essa observação. Procura esse vestido, procura essa obra do Renoir e olhem de perto aquela roupa, os detalhes que ele usa, a riqueza cromática que ele usa. Aquilo é uma aula, eu posso ir 10 vezes lá e 10 vezes eu vou ver alguma coisa diferente. 10 vezes eu vou ver uma coisa diferente. Isso é uma lição. Então, por isso, Olívia, que eu estou te falando que a gente usar esses materiais diferentes, essa riqueza... Tá. Agora, olha só. 2 coisas. Primeiro, você vai pegar um pouquinho de água para você beber. A gente espera. Eu falo demais, desculpa, gente. Não, pera, pega. Desculpa, eu falo sério. Que eu me empolgo. Pera, não, é por isso que eu quero que você tome um pouco d'água. Vai lá, pega um copinho com água. A gente espera, vai lá, já. Sério. Então aqui, toma um gole. Isso, ó. Agora, nós estamos aqui para aproveitar esse teu conhecimento. Isso é importante. Por isso que é o motivo dessa live, tá? Então, estamos vendo aqui o teu conhecimento técnico, né? E que, lembrando, claro que a palavra técnica, ela advém, ela se explica hoje como arte também. Temos uma grega aqui, tá? Que sabe muito bem disso. Porém, hoje em dia, a palavra técnica, ela se repercute em técnica. Então, pergunto a você de novo, tá? Vamos lá. Olha que legal que hoje nós estamos trocando aqui, desde do sair do retábulo, que era uma peça feita em madeira, fomos para o tecido, ele esticado no chassi, e aí depois todas as técnicas para facilitar o passar do pincel. Olha a gentileza que eu vou pedir a você agora. Fala um pouquinho do pincel. Você falou do suporte, de como mexer nele. Você falou um pouquinho da tinta, tá? Claro que não vamos ao teu limite aqui, não teríamos esse tempo. Mas agora fala um pouquinho da tua caneta, do teu pincel. Posso completar? Pode, claro. Posso completar com o pincel? Eu fiquei curiosa se depois de você fazer toda essa mistura de técnicas, dessas tintas diferentes, acrílico, guache e, finalmente, o óleo, em algumas partes, se você vela todo o trabalho depois, se você passa alguma cera ou alguma coisa na superfície. No final de tudo, acabou a pintura, se você passa alguma coisa específica. Okay? Acho interessante. Então, teve uma época que eu uso ainda nos retratos mais, tá? Nos retratos a cera de abelha. A gente pode fazer, sim, você dá uma selada com a cera de abelha, que tem na Casa de Materiais, né? Eu uso, eu conheço. Você usa? É muito interessante para ver, assim, como que eu diria, dar um acabamento no trabalho, proteger o trabalho, né? Mas ele não chega a ser como se fosse um verniz, né? O verniz acrílico, que também a gente pode usar, dependendo do resultado que você quer dar no trabalho, mas a cera, ela te dá fica como um acetinado, né? Aveludado, trabalha, né? Fica aveludado, ele fica orgânico. Fica aveludado, né? Isso, dá um acabamento bem elegante, também ele protege o trabalho, né? da intempérie, do tempo e tudo mais, né? Do passar dos anos, e era uma técnica também muito usada antigamente, que a gente usa ainda hoje. Você pode usar também o verniz acrílico, tá? Que eu acho também bem interessante, pode ser fosco ou brilhante, depende do resultado que você quer dar. Tem trabalhos que eu prefiro dar um acabamento mais brilhante, isso é de fase, né? Eu acho que é fase. Tem trabalho que eu acho que tem uma cara de ter um brilho, e tem trabalho que eu acho que fica melhor com um acabamento mais fosco. Mas você sempre dá um acabamento geral. Quando você acaba, você passa alguma coisa em todo o trabalho. Eu espero secar, porque assim, é muito importante, muitas pessoas não sabem disso, mas você tem que dar o tempo de secagem.
Cada técnica tem o seu tempo de secagem. Então, não é você terminar o trabalho, eu terminei um quadro a óleo, daqui um mês eu vou passar o verniz. Não, você tem que esperar, tá? O verniz, a tinta a óleo, normalmente demora em torno de 6 meses para estar completamente seco. É muito tempo, o óleo demora, porque ele seca de dentro para fora, de baixo para cima. Então, você usou ali óleos, você usou óleo de linhaça, você usou uma tinta que é oleosa, à base de óleo, você usou, né? Então, você tem que dar esse tempo para o teu trabalho estar muito seco. Então, eu fiz muito óleo, e depois eu tive alergia brava. O óleo eu também tive intoxicação. Tive, por isso também que eu comecei a trabalhar com os materiais mais à base de água. Mas eu ainda trabalho. Então, você tem que tomar esse cuidado. Por quê? Por que muitos trabalhos craquelam? Porque não dão esse tempo de secagem. Então, se o trabalho não seca completamente, você vai e veda aquela tinta sem ela ter secado completamente, ela vai trabalhar. E o que ela vai acontecer? Ela vai craquelar. Então, vai dar todo aquele, né, aquela... que as pessoas não querem. Eu não gosto de um trabalho craquelado. Parece que alguma coisa ali não deu certo, a não ser que seja essa a sua intenção. E os vernizes também, né? No caso do verniz acrílico, no trabalho à base de água, você usa o verniz acrílico. Mas o trabalho acrílico, ele é mais rápido para secar, né? Ele seca bem mais rápido. Vamos lá para o pincel agora. Vamos voltar para o pincel. Fala do pincel. Mas o que vocês querem saber do pincel? Então vamos lá. O que eu gostaria de saber? Do pelo? O que, querida? Porque você, quando você prepara a tela para o estado interior teu, né? Claro que a gente está falando de um desenho, depois de uma pintura, depois talvez de um contorno, aí vão todas as técnicas de tintas, crayons, é uma massa grande. A gente percebe cada vez mais que é um conteúdo de oportunidades muito grande que depende do teu autoconhecimento. E naquele momento que você vai dar a primeira... Lembra? Você preparou a tela e aí você prepara um estado teu, porque a tela ela está monocromática, tá? Seja a cor, mas ela está... Porque pode ser um tom branco, gelo, um branco azul, né? Ela está monocromática. E naquele primeiro momento, você pega um determinado pincel, sim, o pelo, um determinado pincel, aonde você vai querer molhá-lo e passar a tinta. Isso vai depender do teu estado, para ver que tipo de pincel, que tipo de pelo você usa. Fala dos teus sentimentos e das tuas técnicas, por favor. Então, os pincéis, nós temos fábrica, nós temos pincéis importados, europeus, e temos os pincéis fabricados aqui no Brasil. Curiosamente, os nossos pincéis fabricados aqui no Brasil são muito bons, tá? Não estou falando de pincel chinês importado e nem dos pincéis que muitas vezes a gente viaja e quer trazer pincéis caríssimos da Europa ou de um outro país, achando que... Mas, na verdade, o pincel é um acessório, tá? Ele é um acessório, ele é um instrumento que você vai usar para você realizar o seu trabalho. É como se fosse uma caneta quando você vai escrever, ou né, uma maquiagem quando você vai se maquiar. O pincel é o instrumento. Nós temos vários tipos de pelo. Tem o pelo que eu gosto bastante, é o pelo orelha de boi, que é os pincéis da Tigre. Eu estou dizendo a marca aqui, né? Mas assim, a qualidade dos pincéis da Tigre, Condor também, são muito bons, tá? A gente tem um pincel de um excelente custo-benefício. Então, assim, para você dar uma base na tela, para você começar, você vê aquilo ali, né? A tela branca ali, esperando você... Claro que muitas vezes você tem uma pré-visualização daquilo que você vai fazer, tá? Ou muitas vezes você quer fazer algo mais espontâneo. Você quer ver o que você vai sentindo e você vai transmitindo isso para a tela. Então, tem várias formas de trabalhar, né? A forma mais espontânea ou a forma que você já fez um croquis, um esboço do que você vai querer
do trabalho que você vai querer fazer. O pincel de pelo de orelha de boi, ele é um pincel, eu gosto muito, porque ele é um pincel que ele tem uma certa firmeza. Eu sempre trabalhei muito com ele, ele não é tão macio e também não é tem tanta aspereza, mas ele te dá um controle para você poder trabalhar, se você quer até fazer uma pintura mais um rosto, ou você quer fazer uma pintura mais realista, então você pode usar esse pincel para fazer o esboço também. E a gente tem o pincel, que aí as artistas devem conhecer, que é o de pelo de Marta, que é um pincel mais macio. Ele é um pincel mais caro, ele é um pincel mais especial, que muitas vezes você usa para fazer acabamento. Quando você quer, por exemplo, você vai pintar um rosto, você vai fazer um esfumato, que é a técnica do Leonardo, que você não quer deixar marca de pincelada, você quer que fique aquela pele acetinada, como se fosse, sabe? Sem muitas marcas, sem muita textura, aí você usa esse pelo de Marta, que ele é mais macio, é como se fosse um blush, você vai passar um blush na maquiagem, você usa esse pincel macio, então o pelo de Marta vai dar esse efeito. Mas, no geral, eu acho que o pincel que também é de cerda natural, né? Ele tem o de orelha de boi, ele tem assim, um resultado muito bom. E é um pincel de bom custo-benefício, e ele é um pincel que te permite também trabalhar assim, com nuances diferentes, sabe? E tem a espátula também, né? A espátula, que é aquele instrumento... Fala disso. Fala, querida. Fala. Posso falar? Claro. Tá. Então, a espátula, ela é um instrumento, as artistas devem conhecer, você conhece também. Ele tem uma base de madeira para você segurar, e ele é como se fosse uma faquinha comprida de diversos tamanhos, diversos formatos. Ele pode ser mais triangular, mais comprido, maior, menor, para áreas, para superfícies, se você quer dar detalhes pequenos nos seus menorzinhos, se você tem áreas maiores, logicamente, né? Um tamanho maior. E ele é interessante quando você quer deixar textura no trabalho, quando você quer deixar a tinta aparente, sabe? Quando você quer dar mais peso, mais drama naquilo que você está passando. Então, você quer, por exemplo, pintar um rosto, ou pintar uma paisagem, uma marinha, alguma coisa que você quer passar um drama, uma coisa assim com mais potência. E você quer mais tinta, então você pode misturar a tinta. Também a espátula é usada para misturar, tá? Quando você quer partir das cores primárias e você quer ir fazendo as misturas, você também utiliza a espátula para você fazer as mesclas. Ai, caramba, o que aconteceu? Travou, né? Opa, voltou. Pera, Lê. Tá. Travou. Voltou. Voltou. Fala de novo. Então, quando você quer dar esse drama, quando você quer colocar potência, aquela coisa de você olhar, você vê aquela coisa, sabe? Que tem massa mesmo, que tem... dependendo do que você quer passar com o seu trabalho. Então, você usa uma espátula maior se a superfície é grande, e você faz a mescla com a espátula e você vai colocando com a espátula na superfície da tela para você passar aquele sentimento que você quer com o material, que é a tinta. Lembrando que, além da tela, nós temos também a madeira, né, Olívio? Isso. Muitos artistas hoje... Então, olha só. Vamos aproveitar esse momento agora. Qual a diferença para você de um suporte madeira e de um suporte tela? Fala para nós, se você quiser. Com prazer. A tela é o tecido, né? Normalmente se usa o linho ou se usa um algodão cru, se você tem a trama mais fininha, se você quer fazer uma tela mais fina, mais delicada, e tem a trama mais grossa, né? Se você quer... Só um pouquinho, por favor. Eba, toma água aí, toma água. Agora, fica tranquilo. Fica tranquilo, então, que está muito bom isso, está muito bom. Se você quer, por exemplo, uma trama mais grossa, um linho grosso ou um algodão grosso, eu compro o tecido, tá? Nessas telas que vocês vão ver na exposição, eu comprei o tecido, rolo de tecido, é um tecido importado, à base de algodão, e os chassis de madeira.
tá? Que eu comprei também, já comprei como se fala? São umas varetas, entendeu? Da medida que você quer, e uma pessoa monta essa tela na medida que eu quero, na dimensão que eu quero. Então, é o tecido. No caso da madeira, a madeira tem os prós e os contras. Você vai poder fazer uma tela de madeira, só que ela tem que ter um acabamento muito bom. Se você quer que tenha aquele acabamento assim mais... fica como se fosse uma porcelana. Você dá também todo esse acabamento de gesso, de lixa, de gesso, mas você tem que tentar tampar aqueles poros e aqueles veios da madeira. Porque muitas vezes isso acho que acaba interferindo na pintura. Fica um fundo, dependendo do resultado que você quer, fica um fundo que eu acho que parece que dá uma... Se eu pintar um retrato, por exemplo, mais realista, dependendo dos veios da madeira, ele pode vir no rosto, ele pode, sabe, dar uma coisa de uma coisa mal acabada, tá? É igual uma escultura de mármore Carrara. Tem o mármore Carrara estatuário branco, que eles escolhiam mármore, né? E às vezes o mármore que é rajado, às vezes vem aquele veio no rosto, e isso acaba estragando a escultura na época. Bom, então a madeira, muitos artistas pintaram na madeira, né? Muitos antigamente, até na Renascença. Na verdade, não tem muita diferença, é só o suporte mesmo, tá? Os trabalhos que eu tenho lá, esses que são à base de ouro, eles são pintados na madeira. Eu vou estar lá à tarde, se alguém quiser passar, eu vou dar uma passadinha lá. Pera. Por que você escolheu a madeira para esses trabalhos? Então, a madeira, para mim, ela tem, assim, um peso de natureza... Não, pera. Eu vou dar um passo atrás. Tá. Que tipo de madeira você está usando para esses trabalhos? Na verdade, não é uma madeira específica, tá? Não é uma madeira maciça, nada. É uma madeira que é uma tela que eu já tinha, era dois pedaços de madeira que eu tinha, e eu pedi para fazer esse chassi em volta, né? Depois foi colocada a moldura. Então, assim, muitas vezes a madeira, você pode usar ela, porque a gente tem muita... Por exemplo, uma pessoa... Ale, um instantinho, que tem um vizinho usando uma furadeira e não pode. Pera, um instantinho. Tá. Olha, a madeira você dá um fundo, não dá, antes de pintar, para eliminar um pouquinho esses vincos, tudo, não é? A primeira coisa que eu te falo, você faz o seguinte, você pega uma lixa, essas lixas de lixa, de parede, de pintura mesmo. Você lixa muito na própria madeira, ela crua. Você lixa antes de você fazer o acabamento. Antes, aí, então você vai deixar ela assim, da maneira como você quer. Você quer deixar ela mais grossa, você quer deixar ela mais fina. Então você vai lixar, sempre em movimento circular, assim. Você vai lixando, até você pode começar com uma lixa mais grossa e depois usando uma lixa mais fina. Até você deixar ela numa superfície que você acha que é mais interessante para você. Às vezes você quer deixar um pouco mais grossa, às vezes você quer uma coisa mais fina, então você vai fazer esse lixamento. Limpa bem com aquelas escovinhas, né? Bem, tira bem a poeira. Aí você passa o gesso. Aí você passa isso. Passa. O gesso você usa uma trincha, né? Você usa um pincel grosso, você vai passando de forma horizontal, depois de forma vertical. E qual que é a espessura dessa madeira? É uma madeira grossa ou não importa? É um compensado, não? Pode ser um compensado, pode. Tem que ser uma coisa que... Explica isso, ó. A diferença... Desculpe, não queremos abusar, mas já que você está falando com tanta propriedade, falando tão bem, não é, meninas? Tá muito bom. Muito, com certeza. Então, qual a diferença desse compensado de uma madeira? Fala isso para nós, sabe? Fala. Então, a gente tem a madeira, no caso... Natural, maciça. Suponhamos, uma porta, muitas pessoas descartam muita madeira. Você vê muita madeira boa descartada, um tampo de uma mesa, algumas vezes alguma coisa que não vai usar mais.
sabe? O tampo de uma cadeira de boa qualidade ou de um tampo de mesa. Ale, aí é o teu lado antiquário. Você que a gente já falou bastante sobre isso, porque a antiguidade deu para ler todo um cabedal que muitos artistas não tiveram. Então, ela consegue manipular uma cadeira de um assento de madeira, tá? Que tem em cima um estofado, mas ela sabe pegar esse assento da madeira e criar uma pintura. Um exemplo que eu estou dando, nem sei se foi isso, tá? Mas isso é muito importante, as experiências do artista. Mas, por favor, Ale, siga a questão da madeira, que eu não queria perder esse teu momento antiquário, que ele é importante para a sua obra, tá? Sim, ele é importantíssimo para a sua obra, hein? É um trampolim. Vai. Você já me falou disso, lembra, né? Que a gente conversou sobre isso. Você não pode esquecer nunca desse teu trabalho como antiquária. Sim. Porque isso tudo soma o seu trabalho. Por favor. Exatamente. Quando você começa a conhecer os materiais e entender o valor das coisas e o valor do material, o valor da madeira, o valor da prata, o valor dos materiais em geral. A gente está falando da madeira, tá? Muitas pessoas descartam muitas vezes coisas que poderiam ser utilizadas para fazer uma obra de arte, sim. A madeira, por exemplo, tá? Existem guarda-roupas, pessoas que desmontam guarda-roupa de madeira maciça, sabe? Aquelas prateleiras, coisas assim que poderiam ser reaproveitadas, de muita qualidade, que vai para o lixo. Então, essa madeira é uma riqueza, porque não existe mais. Eu aqui mesmo, eu tenho um guarda-roupa, né? Tem um cômodo que eu vou trocar, que é madeira maciça. Então, essa madeira ela pode ser aproveitada de muita qualidade e não jogar no lixo. O compensado, eu não tenho madeira nenhuma, eu não tenho nada para reaproveitar, como que eu posso fazer? O compensado é uma alternativa, tá? Você comprar essa madeira, às vezes eles vendem em folhas grandes, ou você compra pedaços, né? E você pode pedir para o marceneiro fazer aquela parte em volta, né? Fazer como se fosse um chassi, moldura, ou você pode depois colocar... Como, Alívio? Um chassi, uma moldura, é claro. Aí vai da criatividade de cada um. Isso. Então, qual que é o processo? O processo é o mesmo, lixar a superfície da madeira. Você vai lixar bem a superfície, você vai tirar os vernizes antigos, se houverem, você vai tirar toda aquela... as crostas do tempo que tiver, você vai deixar a madeira no natural. A gente mesmo pode fazer ou pode pedir para alguém fazer, né? Aí você vai lixar e deixar essa superfície preparada para você pintar. Você não pode pintar e ir pintando por cima, tá? Tem pessoas que fazem isso, mas eu não acho que é o adequado. O adequado é você preparar o material para você poder aplicar a técnica que você quiser. Depois que esse material estiver completamente lixado, essa tábua, esse tampo estiver lixado, você lixa com várias lixas, começa da grossa para fina, né? Deixa a superfície bem lisinha. Depois você vai fazer dar um selamento, tá? Que você vai fazer com o gesso. Esse gesso, gente, não é uma camadinha só. Você tem que fazer algumas camadas. E pintando na horizontal e na vertical. Seca bem, lixa. Outra camada, lixa, até que fique bem branquinho, até que fique bem os poros selados desse material. Que você quer que a tua pintura, né, dê aquele efeito bonito, você quer que dê aquele resultado o mais excelente possível. E se você não faz esse acabamento perfeito, você vai ver que vai ficar grumos, vai ficar manchas, sabe? E aquilo compromete muito o seu trabalho. Então, após você fazer essa preparação, você pode sim ir colocando as técnicas que você quiser nesse suporte. Nossa, Ale, nós passamos muito da hora hoje, o Val vai brigar comigo daqui a pouco, mas eu não podia deixar, né, meninas? Eu queria só falar uma coisinha, se possível,
Claro, não, eu estou disponível. Não, eu tô quieta. Vamos ver se a nossa artista vai. Fala, não, geralmente eu fico quieta, eu gosto de ficar quieta ouvindo, mas eu fala, querida, queria falar que eu Lívia. achei muito interessante, que foi um pouquinho para o lado da técnica hoje. E a gente, normalmente, né, ou os artistas ou os professores de arte, falam a técnica não é importante é o resultado. E não é verdade. Você ouve isso, depois de anos você achar que tudo bem, qualquer técnica, não é. É muito importante. E você me fez relembrar, eu pinto há 50 anos, relembrar coisas que eu falo, não é importante, não é... Mas é muito importante, entendeu? Assim, claro, o básico, o óleo sempre por cima, tal, mas assim, misturar, por exemplo, guache com acrílico, tal, eu não misturava mais. Guache é guache, aquarela é aquarela. Então, é muito interessante isso. Você falar da madeira, eu joguei fora uma prateleira, por exemplo, ontem. Podia ter pensado. Eu acho muito bacana. Que pena! Sabe? Que pena. Que pena. Não, eu resolvi assim, desapegar. Então, assim, justo desapeguei. Podia esperar um pouquinho. Mas eu achei muito interessante isso, sabe? Extremamente. Levar para esse lado um pouquinho da técnica, que é importantíssimo, eu acho. Né? É porque o que nós fazemos aqui nesses nossos encontros, né? Eu pelo menos tento tirar o melhor de cada artista. Né? E tem artistas que têm essa disponibilidade. Vocês viram que a gente fez uma sequência normal que nós costumamos fazer aqui. É falar quando ele começou, as suas ligações familiares, os seus professores, os seus estudos. Porém, nós fomos percebendo aqui que a Lê, ela gosta muito da questão técnica e que, para mim, é muito importante. Eu conheci vários artistas que não tinham o dom, mas tinham uma técnica espetacular. No caso aqui da Lê, ela veio com esse dom. O que é o dom nesse caso? Ter a capacidade de se observar e colocar isso para fora. Isso é o dom. Agora, para fazer essa ponte, para realizar isso, se não tiver a técnica, não consegue. Concordo plenamente. Não é possível. E tem que ter, vamos lá, muito suor, muito transpirar. Vocês viram aqui hoje, com a fala da Lê, que acho que nós poderíamos ficar, eu brincando aqui, acho que a gente poderia ficar, brincando mesmo, mas umas 2 horas aqui, ouvindo o quanto ela tem o dom, porém, ela se dedica muito à técnica, ao preciosismo. Isso é muito importante. E é legal a gente pensar como isso se faz nos dias de hoje com uma impressora. Acreditem, as técnicas pertencem a ela. Por isso que a gente, quando conversa, né, Ali, o que eu acho que você nunca deverá esquecer é esse teu lado antiquário. Desculpe, isso é muito importante. Isso te abriu um leque e você verá, minha amiga, no caminho que você está querendo, tá? Isso vai te ajudar muito a alçar voos, porque você tem uma base muito bem estruturada. E para saltar, a gente tem que ter uma base. Sem essa base não é possível. Bem, agora já 12:30, passamos meia hora do nosso adiantado. Não que a gente não faça, algumas vezes já fizemos isso, mas não tanto. Alê, querida artista Alessandra, olha, foi interessante essas nossas passagens, essa tua passagem pela nossa galeria do nosso clube. Eu te agradeço também como judeu, tá? Esse presente que você falou que nos deu está exposto lá na nossa galeria. Eu te agradeço pelo clube e te agradeço agora mais ainda por essa troca técnica importantíssima que você fez aqui conosco hoje, tá? Eu gostaria que você tivesse litros e litros de água aí do teu lado, para que você pudesse beber e falar mais para nós, tá bom? Alê, muito obrigado
por essa sala, nós todos desejamos a você, na sua vida e como artista, saúde, tá? E que você consiga chegar aonde você quer, através do seu dom e das suas técnicas. Palavras suas agora, querida Ale. Gente, obrigada por todas vocês por terem ficado aqui, assistido. Olívio, eu agradeço muito, muito, muito você pelo teu apoio, pela tua ajuda, pelos seus conselhos, por todo esse apoio que você me deu, né? E por você ter me ajudado na minha exposição. Agradeço de coração também por toda a inspiração, as nossas conversas, né? Os seus direcionamentos. Agradeço muito de coração. Também quero agradecer o Val, todo o pessoal que esteve envolvido na exposição, que dá trabalho, né? Leva tempo, é uma energia, né, de todo mundo. E um beijo no coração para todos vocês, tá? Eu vou estar lá à tarde, se alguém quiser dar uma passadinha lá, eu vou ficar umas 3 horinhas lá, tá? E, Olívio, obrigada por tudo. A gente vai se falando, tá? Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Então, que todos, Baruch muito Hashem, obrigada. Que Deus fique com todos nós. Agora, meninas, eu cortei vocês. Falem para ela. Falem, não, eu já falei, eu admirei essa parte, né, essa explicação da técnica, e eu fiquei com uma dúvida, mas acho que a gente passou do tempo, assim, como que ela passou do figurativo, aliás, ela passou do figurativo para o abstrato? Se ela pintava antes abstrato, foi para o figurativo e voltou, ou se, de repente, a figura se diluiu e saiu de cenário, digamos, a imagem, e ficou no abstrato. Posso responder? Ela está aí? Oi, Ale. Isso, Posso falar? Favor. Pode. Assim, posso falar rapidinho, Olívio? Rapidinho, então, desculpa, só que me ficou nessa dúvida. Pode. Por mim tudo bem. Não, por mim tudo bem. Eu só quero que o Val fique bravo. Olha... Não, é brincadeira. Um minuto. Eu brinco assim com o Val, mas não, fala, querida. Eu comecei com a figura, né? O Olívio sabe, expliquei para ele. Eu sempre gostei muito da figura. Comecei, sim, um trabalho mais acadêmico, mais realista, pintando figuras, pintando cavalos. Eu sou apaixonada pelo cavalo, mas o cavalo como um símbolo, né, de elemento que ajudou a nossa civilização. Graças a ele a gente passou por continentes, a gente desbravou terras, né? Não é só o cavalo como um cavalo. Muitas pessoas dizem, você pinta cavalo. Não, o cavalo como significado, o que ele significou para a nossa civilização. Ele é um animal sagrado? Sim, tá? É muito sagrado. Mas Ale, fala da mudança Isso, do aí, nessa fase de pandemia, nessa fase que a gente está vivendo, de tanta incerteza, de tanta instabilidade, né, da gente não saber o que vai acontecer, é como se fosse a gente estar um pouquinho no ar, né, não deixa de ser, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu comecei a explorar e tentar passar um pouco do meu trabalho, tirando um pouco o real, tirando aquilo que você olha e sabe que é um rosto, que sabe que é uma cor, um elemento real. E passei a trabalhar mais com as técnicas, com as pinceladas e com as cores, tentando passar sentimento, tentando passar ideias, tentando passar emoções através das cores, através das pinceladas e das minhas técnicas. Foi um pouco dessa transição, né? É uma nova forma de explorar meu trabalho, que era uma coisa também que eu sentia que eu podia explorar. A fotografia também, tem uma foto. Então, eu estou abrindo um pouco o leque da forma como eu expresso meu trabalho, mostrando outras formas de passar a minha mensagem do meu trabalho, não só com a figura, não só com o real, e sim com a imagem, sim com a abstração, fazendo que quando você olha aquele trabalho, você fique ali olhando e que você sinta aquela cor, aquela expressão e todas aquelas nuances que tem na obra, elas entrem em você e você tem a sua percepção, que você tem interpretação. Né? Interpretação. Isso, exatamente, a sua interpretação. Então, se forem lá,
que vocês tentem imergir na obra, tentem olhar os detalhes. Não só olhar, é uma obra amarela, uma obra de ouro, não. É tentar pegar todo o significado que essa obra tem e os seus detalhes, e a partir daí fazer a sua interpretação. Essa é a mensagem que eu tenho. Uma ótima mensagem, e claro que eu não posso deixar de citar Marcel Duchamp, né? Cada observador leva sua própria obra de arte, portanto. Então, bem, pessoal, foi ótimo. Isso vai ficar na rede, né, Val? Muito obrigada. Obrigada a todos, foi muito bom. Muito obrigado, foi muito bom. Obrigada foi a vocês, ótimo. Todos um bom final de semana, tá? Obrigada. E bem, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Bom domingo. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado. Beijo. Tchau, Lê. Obrigado, Val. Obrigado, Valzão. Imagina. Tchau, Val. Tchau, Beijo. Muito obrigado. Tchau, Lê. Muito obrigado. Tchau, Ale. Obrigada. Tchau, queridos.